graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo neste dia. Gostaria de convidá-lo, de convidá-la a meditar na palavra de Deus. Gostaria de compartilhar um trecho aqui da palavra. Se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 13, do verso 1 em diante, lá no Novo Testamento. Você que tem a oportunidade de poder meditar na palavra de Deus. E antes eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la a poder compartilhar esta palavra, que esta palavra possa gerar frutos em outras vidas também. Então não deixe de compartilhar, não deixe de deixar aí o seu joinha, o seu like, e assim possamos juntos levar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Livro de Mateus, capítulo 13, verso 1 em diante, lá no Novo Testamento. Você que tem a oportunidade de estar com a sua Bíblia em mãos, vamos meditar juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto que profunda era a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se, e outra parte caiu em espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus estava aqui, neste momento, falando com aquela multidão, falando com os seus discípulos. E seus discípulos lhe questionaram: Senhor, por que o Senhor fala com eles por intermédio de parábolas? E Jesus lhe dizendo que para eles que sabiam daquilo que era do reino de Deus, para muitos lhe é dado, mas para outros que não sabem, era necessário falar de uma forma diferente. Jesus falava por intermédio de parábolas. E a parábola é aqueles que ouvem a palavra, o reino de Deus. Depois ele vai explicar lá no versículo 18 que quando foi semeado, a palavra ela caiu em solo rochoso, e aquele que ouve recebe com alegria, mas às vezes ela não tem raiz para permanecer daquela palavra, e logo se escandaliza através da perseguição, da angústia, por causa da palavra, e se escandaliza. Outro solo é aquele que ouve, mas as preocupações, a fascinação das riquezas do mundo a sufocam e deixam com que a palavra se torne infrutífera. Há diversos solos que a semente ela está sendo lançada hoje constantemente. Nós podemos ouvir diariamente diversas palavras, assim como estou aqui mencionando esta palavra. Há tantos pregadores, há tantas mensagens nas redes sociais. Por falta de palavra, por falta de mensagem, muitas pessoas não vão poder dizer, quando chegar o dia do juízo, o dia em que nós nos encontraremos com Cristo, e dizer: Senhor, eu não tive a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Então, hoje eu gostaria de falar sobre as sementes à beira do caminho. E como fazer para não perder essas sementes que estão sendo semeadas em nossas vidas. Como eu faço para não perder esta palavra
que está sendo semeado na minha vida, a palavra de Deus que está sendo lançada constantemente na minha e na sua vida. Em qual solo você se encontra neste momento? O solo rochoso? O solo que está com espinhos sufocando? Ou o solo que caiu à beira do caminho, as aves comeram? Ou o solo que está dando fruto? Qual solo você se encontra neste momento? A expressão parábola, no original, ela significa, no original no grego, significa colocar as coisas semelhantes, lado a lado, para estabelecer uma comparação e tirar um ensinamento. Jesus estava ali naquele momento, maior parte do seu ministério foi falando através de parábolas, para obter um ensinamento daquilo que ele estava apresentando como o reino de Deus. Ou seja, histórias simples e curtas, na forma do tipo de uma figura ou de uma ilustração. Jesus estava ali mencionando daquela forma, de uma forma simples, de uma figura, para que as pessoas pudessem entender de uma forma clara. Lá no livro de 2 Samuel, o profeta Natã, ele usa da mesma forma para falar com o homem mais poderoso da terra naquele momento, a saber, o rei Davi. Davi, ele tinha pecado contra Deus. Davi, ele tinha colocado Urias como o homem de frente para morrer na batalha, porque Davi havia tomado para si Betseba, a esposa de Urias. E Urias, ele foi tão fiel ao rei Davi, que Davi tentou dar o seu jeitinho, embebedou, tentou que ele voltasse para casa, mas a fidelidade de Urias era tão grande que Urias permaneceu ali, porque ele sabia que os seus companheiros estavam em guerra. E Davi, então, ele vai e menciona para o chefe da guarda ali de Israel, para que colocasse ele à frente da batalha. E quando Natã chega até ele, Natã, ele chega falando através de parábolas, de uma história, de um homem que perdeu o seu animal. E Davi, ele se enfurece porque aquela história o comoveu. E que Natã pede um conselho para ele, o que tem que fazer com este homem que foi mal com aquele outro homem que tomou o seu animal. E Davi, ele dá uma sentença. Então, sabiamente, Natã diz para ele: este homem é você, Davi, porque você errou com Deus. E Davi, prontamente, como um homem que sabia os seus erros, sabia se arrepender, Davi se arrepende e reconhece o seu erro perante o Senhor. Então, aqui da mesma forma, essa expressão no grego é colocar as coisas semelhantes lado a lado para obter um ensinamento claro, um ensinamento de uma forma simples, de uma forma sábia. E Jesus estava ali então mencionando para aquela multidão a forma de ensinar para eles e a forma como a palavra ela é importante nas nossas vidas. De que forma nós estamos recebendo esta palavra em nossas vidas. O poder de ensinamento de Jesus através das parábolas tem a simplicidade dos teus ensinamentos, junto com a forma de memorização que ela oferece. E aproximadamente 1/3 dos teus ensinamentos foi feito com o uso de parábolas que revelam a natureza do reino de Deus. A forma simples dos seus ensinamentos, ela trazia uma certa forma de memorização para aquelas pessoas que estavam ali recebendo a palavra. E
O reino que Jesus veio estabelecer era totalmente diferente daqueles segundo as expectativas sobre o Messias, sobre aqueles que esperavam o Messias. Muitas pessoas tinham uma expectativa totalmente diferente daquilo que Jesus veio oferecer com os teus ensinamentos, com o reino dos céus. E muitos queriam um libertador como o rei Davi. Davi foi um grande homem, foi um grande rei de Israel. Davi foi um homem na qual teve grandes conquistas em batalhas, mas Jesus veio apresentar um reino totalmente diferente daquele como muitos estavam esperando, como muitos aguardavam e aguardam o Messias até hoje. Mas o reino de Deus tem relação com o coração e com o espírito. Foi por isso que Jesus não deixou de usar os teus métodos. Jesus usou os métodos usados através das parábolas, porque tem relação com o coração e com o espírito. E é através disso que todos os dias nós temos que refletir na palavra de Deus, nas boas novas, as boas notícias de Jesus Cristo, do Evangelho. E como está o meu coração, como está o seu coração para receber a palavra diariamente que é lançada em nossas vidas? De que forma nós estamos recebendo esta palavra? De que forma nós estamos colocando em prática a palavra de Deus em nossas vidas? E isso é muito importante porque nós temos que entender e compreender. Eu tenho colocado em prática de fato a palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele em vários eventos diários, ele ilustrou a sua origem, a sua natureza e a sua consumação final. Ele ilustrava diariamente as suas histórias, a sua palavra, que consegue transmitir verdades de modo mais eficaz do que muitas explicações lógicas. A forma como Jesus falava com aquelas pessoas conseguia transmitir a palavra dele de forma tão eficaz, de que muitas explicações lógicas, de que muitas explicações sábias, mas é na simplicidade que Jesus ele trabalha em nossas vidas. É na simplicidade que Jesus ele começa a fazer grandes coisas nas nossas vidas. Por isso nós temos que ter um coração quebrantado. Por isso que nós temos que ter a humildade, a simplicidade de saber ouvir, de compreender aquilo que Ele quer falar comigo, aquilo que Ele quer falar com você, de que forma Ele quer nos direcionar em cada etapa, em cada parte das nossas vidas. E por isso nós temos que saber compreender, porque muitas vezes nós verdadeiramente estamos, às vezes, como a palavra diz, muitos recebem a palavra, ouvem a palavra do reino, mas não compreendem, porque o maligno ele vem e arrebata o que lhe foi semeado, as aves que pegaram aquelas sementes à beira do caminho. O maligno ele vem e tira aquilo que foi semeado à beira do caminho. Outros estão com o coração tão duro, estão com os corações tão cheios de si, que não querem receber de forma alguma a palavra de Deus, porque são tão prepotentes, são tão egoístas, são tão cheios de si, que aquilo que está sendo lançado, aquela pessoa está com um solo tão rochoso, que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque a angústia, a perseguição, a palavra, logo acaba se escandalizando com tudo aquilo que está vivenciando. Há tantas pessoas que estão sendo semeadas, estão sendo todos os dias lançando uma palavra na vida daquela pessoa,
Mas aquela pessoa ela não quer aceitar porque ela não tem humildade, a simplicidade de ouvir, de entender, de compreender aquilo que de fato Jesus quer fazer na vida daquela pessoa. E como não perder as sementes que são lançadas em minha vida? Como não perder? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a primeira coisa que eu tenho que ter em minha vida para não perder as sementes, a palavra que está sendo semeada na minha vida, aquilo que Jesus está falando comigo constantemente, é através do arrependimento. O arrependimento é uma mudança radical de pensamento. É uma atitude e direção. O arrependimento, ele me faz ter uma direção, ele me faz ter uma atitude de mudança de vida. E a primeira coisa que às vezes a palavra, o Senhor ele está falando com você, o Senhor ele está direcionando a sua vida para algo de fato, uma mudança. Mas se você não se arrepender, não há como Jesus mudar a sua história. Não há como Jesus mudar a sua vida. Não há como Jesus mudar a sua família. Não há como Jesus mudar tudo aquilo que está à sua volta. Porque assim como a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se abrirem, eu entrarei. Cearei contigo. Estarei contigo. Mas Jesus, ele não é como Satanás, que ele não escolhe a raça, a cor, ele não escolhe as condições financeiras. Ele entra, destrói, ele rouba, ele mata. Mas Jesus, ele está sempre ali à porta. Se nós abrirmos o nosso coração, se houver arrependimento, se houver sinceridade, ele é fiel para mudar todas as condições. Na Bíblia encontramos diferentes significados e explicações, mas no Novo Testamento, esta palavra traduz principalmente o termo grego metanoia, que significa mudança de pensamento ou mudança de convicção. É uma mudança de mente. O arrependimento, uma mudança de vida. Para eu receber a palavra, para eu receber as sementes que estão sendo lançadas na minha vida constantemente, é necessário ter uma mudança de mente. Aquilo que eu pratico, eu não vou praticar mais. Aquilo que o Senhor tem declarado na minha vida, e eu entendo que é errado, que é pecado, eu não vou cometer mais. Se arrepender, buscar ao Senhor e entender e compreender que é necessário uma mudança de atitude, é uma mudança de vida. Portanto, você que tem recebido a palavra de Deus, você que tem ouvido essas sementes que estão sendo lançadas na sua vida, para você não perdê-la, para que você seja esse solo que dá fruto a 100, a 60, 30, que você seja constantemente com o seu coração arrependido, disposto a mudar, disposto a abrir mão, disposto a seguir a Jesus conforme nós compreendemos que tem que ser, em meio à santidade, em meio a mudanças de pensamento. Primeira coisa, então, para que eu não perca a semente que está sendo lançada na minha vida, é o arrependimento. Assim como lá aqui no Novo Testamento, quando a palavra menciona a vida de Zaqueu, Zaqueu ele teve uma mudança de vida. Zaqueu era o cobrador de impostos, conhecido como aquele que ia contra os judeus, porque
porque ele cobrava ali os impostos, ele obtinha algo a mais. Mas quando ele soube que Jesus iria passar naquele lugar, Zaqueu ele esteve disposto a retribuir tudo aquilo que ele havia roubado das pessoas. E Zaqueu então recebe Jesus em sua casa. Zaqueu, de pequena estatura, sobe naquela árvore e Jesus diz para ele: Zaqueu, hoje convém que eu esteja contigo na sua casa. E Zaqueu então, se arrependendo, obtendo esta mudança de vida, ele retribui tudo aquilo que ele havia roubado. E Zaqueu então, ele recebe algo novo em sua vida. Zaqueu, ele tem uma mudança completamente. Ele foi transformado por Jesus Cristo. Ele foi transformado pela palavra, por aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. E muitas vezes Jesus ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Mas muitas vezes o que nos impede é o arrependimento, é o se arrepender, é estar com o coração quebrantado, é estar verdadeiramente buscando algo novo em Cristo. Quando eu me arrependo, verdadeiramente há uma entrega por completo, há um ato declaratório de que eu dependo de Deus. Zaqueu ele estava reconhecendo naquele momento que dependia de Jesus, que dependia daquilo que Jesus estava lhe oferecendo como o reino dos céus. Que hoje seja um dia de arrependimento na sua vida. Que hoje seja um dia de mudanças, para que a palavra comece a dar mais fruto ainda na sua vida. Para que a palavra ela não volte vazia todas as vezes que ela é lançada na sua vida. Que nada roube aquilo que Deus tem para a sua vida. Que nada roube aquilo que Deus tem para a sua família, para a sua casa, para a sua história. Que nada venha roubar aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem é muito maior do que você pensa. Assim como a palavra nos diz, o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem ao meu e seu respeito. Pensamento de paz e não de mal. Para nos dar aquilo que nós desejamos. Deus sabe o seu pensamento ao seu respeito. Deus sabe quem você é. Por isso, arrependa-se. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, quando nós recebemos a palavra de Deus em nossas vidas, a primeira é o arrependimento. A segunda coisa é a transformação. Através do arrependimento, através da metanoia, da mudança de mente, há uma transformação. E Deus transforma primeiro por dentro, para que possa florescer aquilo que Ele tem de melhor em você. Deus ele transforma por dentro, para que Ele possa florescer aquilo que Ele tem de melhor em você. Muitas vezes nós deixamos de, ainda mais nos dias de hoje, com tantas atividades, com tantos afazeres, mas quantas vezes nós deixamos de aquilo que nós recebemos ao longo da semana, no final de semana, uma palavra, um vídeo, e nós paramos para meditar de fato naquilo que está sendo ministrado em nossas vidas. Há tantas mensagens, há tantas palavras, mas quantas vezes nós paramos e vamos buscar em Deus aquilo que Ele está querendo falar conosco? Porque muitas vezes nós buscamos algumas mensagens específicas com aquilo que nós estamos querendo ouvir. Na área do casamento, na área financeira, uma palavra de autoajuda, ou uma palavra em certo determinado assunto, aquilo que nós estamos querendo ouvir. Mas o que Deus quer falar conosco?
o que Deus está falando conosco. E é isso que nós temos que aprender, porque queremos o melhor para as nossas vidas, milagres, curas, avivamentos, unção, e ao invés de dar o nosso melhor para Deus, de buscar ainda mais, de ter conhecimento, de entender, de compreender aquilo que Ele está querendo falar conosco, quantas vezes paramos para refletir aquilo que foi falado? Como neste momento, talvez você esteja ouvindo esta mensagem, mas de fato parar, ouvir questão das parábolas, questão das sementes que está sendo lançada. De fato, porque muitas vezes a palavra ela cai em determinado momento da nossa vida, em que às vezes nós não damos tanta importância para aquilo que está sendo mencionado em nossas vidas. E há áreas da nossa vida que precisa de transformação. Há áreas da nossa vida que nós deixamos de buscar uma renúncia, de buscar aquilo que verdadeiramente precisamos mudar, porque muitas vezes estamos somente buscando os nossos próprios interesses. Em qual área da sua vida você precisa de uma transformação hoje? E falar: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformada nesta área, eu preciso de algo novo, de uma mudança de vida nesta área. Transformação é o que vai fazer com que a palavra de Deus dê frutos na minha vida. Transformação é o que vai fazer com que a palavra que está sendo semeada na minha vida frutifique. E para ser transformado, eu preciso ser curado por Deus. Eu preciso ser trabalhado por Deus. E muitas vezes não é fácil. Muitas vezes há um período em que Deus ele tem um tratamento conosco. E algumas áreas precisa verdadeiramente deixar com que Deus trabalhe em cada área. Quer seja um vício, quer seja uma dificuldade em que somente você e Deus sabem qual é neste momento, mas que é necessário deixar com que Deus trabalhe na sua vida. É necessário com que Deus transforme por completo aquilo que você precisa. Romanos 12:2 diz que e não vivam conforme, não se modem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se transforme, não se molde pelo padrão deste mundo. Não se conforme com aquilo que o mundo está vivenciando, mas busque uma renovação da sua mente, capaz de experimentar qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, nós não temos que andar na direção que o mundo está andando, mas nós temos que andar na direção daquilo que Deus está nos direcionando. Permanecer firmes, permanecer inabaláveis, permanecer com a nossa fé em prática, em ação, de acordo com o Deus Ele quer para as nossas vidas. Nós muitas vezes não valorizamos o servo que é Jesus Cristo, porque Jesus se fez servo por nós e muitas vezes nós não o valorizamos. Nós levamos a vida de uma forma desenfreada, levamos a vida de qualquer forma, sem saber o dia do amanhã. Nós não valorizamos Jesus Cristo da forma como Ele tem que ser valorizado.
E Jesus não achou estranho em nos servir, porque ele veio para servir e não ser servido. E isso faz parte do caráter de Jesus. Deus ama suprir as nossas necessidades. E os processos de cura, de transformação do nosso caráter é essa jornada. De se esvaziar de si mesmo e se tornar servo e deixar de ser uma pessoa que não reflete o caráter de Deus para se tornar uma pessoa que reflete o caráter de Deus. Esse é o processo de transformação. Deixar de ser aquela pessoa que não reflete o caráter de Deus, a essência de Deus, para refletir a essência de Deus em nossas vidas. É se esvaziar. É abrir o coração, é se entregar para Ele. E se esvaziar de si mesmo. E dizer, Senhor, eu estou na total dependência do Senhor. Senhor, em todas as áreas eu preciso de Ti. Senhor, em todas as áreas da minha vida eu não sei viver senão o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque muitas vezes queremos sempre estar no controle das coisas. Queremos sempre da forma como nós achamos, pensamos que tem que ser. Mas não é assim. Deus ama suprir as nossas necessidades. E o processo de cura e transformação na minha e na sua vida é através dessa jornada de se esvaziar. Portanto, se esvazie de si mesmo e deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus curar aquilo que tem que ser curado. Entregue para Deus os processos que você precisa para que Ele cura, para que haja milagre, para que haja o haja de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Porque muitas vezes nós queremos ir na força do nosso braço. E não é na força do nosso braço, mas é através do Espírito Santo. Ei, é o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa que você tem orado, que você tem apresentado, que você tem colocado em oração diante de Deus. É o Senhor Jesus que vai curar você. É o Senhor Jesus que vai curar, seja onde for. É o Senhor Jesus que vai restaurar a sua família, que vai restaurar a sua casa, o seu casamento. É o Senhor Jesus. Portanto, aprenda a se esvaziar, aprenda a entregar nele aquilo que você precisa. Aprenda a receber aquilo que está sendo semeado na sua vida e não perder aquilo que o Senhor tem falado contigo. Arrependimento, transformação, para que haja fruto, para que frutifique aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sementes à beira do caminho. Qual é o solo que eu me encontro? Qual solo eu estou? Qual solo eu me encontro neste momento? Lá no livro de Lucas, capítulo de número 7, a palavra diz que Lucas 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e o beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. E ao ver isto, o fariseu que o havia convidado diz consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora.
E Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor dos 2 devedores lhes devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com quem pagar o credor, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? E Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não me deixou de beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você e a muitos pecadores, a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: estão perdoados os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. E Jesus, então, aqui mostra claramente a forma como aquela mulher refletia o caráter, a forma da humildade, da simplicidade, de se esvaziar de si mesmo, de dar o seu melhor para Jesus. E muitas vezes as pessoas são como aquele fariseu que somente sabem julgar, somente sabem olhar para as condições e não está vazio de si mesmo. Muitas vezes aquela palavra que está sendo lançada ali, aquela semente que está sendo lançada, aquela pessoa, ela às vezes imagina, pensa que poderia ser para uma outra pessoa, mas não para ela. Mas a palavra constantemente, ela não pode voltar vazia em nossas vidas. E a terceira e última coisa que eu gostaria de mencionar da palavra, das sementes ao caminho, das sementes que são lançadas na minha vida. A terceira e última coisa é: não há como receber a palavra e dar frutos sem viver em santidade. A santidade é que nos faz estar em plena comunhão com Deus. Isso nos faz não perder a boa semente que é lançada em nossas vidas. A santidade é ser separado de tudo aquilo que é para Deus, tudo aquilo que me separa para Deus. O livro de Juízes, capítulo 13, fala sobre a vida de Sansão. A força de Sansão não estava nos seus cabelos, mas estava em si na obediência. Ele deixou com que o pecado dominasse a vida dele, e por um simples favo de mel. Sansão, ele tinha um voto chamado narizeu. Geralmente aquele voto era feito voluntariamente, e às vezes por um período específico ou por toda a vida havia a pessoa que havia feito aquele voto narizeu, ela talvez um período da sua vida ou todo o período, constantemente. E nesse voto os pais os consagravam, e assim Sansão foi consagrado com aquele voto. E a palavra narizeu significa como estar separado. Sansão, ele devia estar separado de tudo aquilo que era de errado, que era pecado, era aos olhos de Deus não era certo. E assim nós temos que vivenciar a nossa vida, viver em santidade, viver na contramão de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que nós sabemos, compreendemos que não é certo aos olhos de Deus. E devido à sua consagração, Sansão deveria cumprir algumas restrições que era muito importante naquele voto. Ele não poderia beber vinho,
Sansão, ele não poderia beber qualquer bebida forte. Ele não podia cortar o cabelo. Muitos podem até dizer que as forças de Sansão estavam no seu cabelo, porque quando Dalila ali corta o seu cabelo, mas Sansão já havia errado muito tempo lá atrás. E num período de consagração ele não poderia se aproximar de um cadáver e muito menos tocar nele. Mas Sansão tocou num cadáver quando ele andava à beira do caminho. E lá no livro de Juízes capítulo 13 vai mencionar isso. Ele tocou no cadáver do leão. Ele não teve a consagração do seu voto e desobedeceu a Deus. E ao passar de novo naquele cadáver havia um favo de mel. E Sansão toma para si aquele favo de mel. E ao tocar naquele cadáver, Sansão desobedeceu o seu voto. Sansão desobedeceu aquilo que ele havia feito como uma consagração perante o Senhor. A terceira e última coisa é viver em santidade. Como estamos recebendo a palavra do Senhor em nossas vidas? A palavra de Deus está produzindo efeito ao ponto de me transformar, de lhe transformar por completo? Como você está vivendo a sua vida? Dando frutos? Em qual desses solos você pode se comparar neste dia? Solo rochoso? Um solo de espinhos? Um solo que dá frutos? E como nós estamos vivenciando a palavra de Deus em nossas vidas? Primeira coisa, o arrependimento. A segunda, a transformação. A terceira coisa, a santidade. São fundamentais para que aquilo que está sendo semeado na minha vida não se perca, mas dê frutos. Sansão desobedeceu. Sansão falhou na desobediência há muito tempo antes daquele acontecimento com Dalila. Sansão já havia errado, já havia desfeito do seu voto lá atrás. Nós temos que tomar cuidado para não perder aquilo que está sendo semeado, para que Satanás não venha roubar aquilo que está sendo semeado, mas muito pelo contrário, para que nós possamos verdadeiramente dar frutos para Deus. Esvazie-se de si mesmo. Deixe Deus lhe transformar por completo. Em Gálatas 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo. Logo que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo de fato vive em mim, verdadeiramente eu tenho que abrir mão de todas as coisas. Verdadeiramente eu tenho que se esvaziar e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não sei como você se encontra no dia de hoje, mas eu gostaria de poder orar com você, e creio que esta palavra ela não volte vazia, mas que você continue dando frutos aonde você estiver, que você receba tudo aquilo que está sendo semeado na sua vida e sempre ache o espaço certo na sua vida, no seu coração, e compreenda, entenda que muitas vezes não é através das nossas forças, mas é através daquilo que nós deixamos com que Deus faça em nossas vidas. Quais são as sementes que estão à beira do caminho? Quais são as sementes que está sendo lançada, que você possa receber, que Jesus possa entrar na sua vida e mudar por completo a sua história, que Jesus possa fazer grandes coisas na sua vida, e assim você seja uma pessoa que dê muitos frutos, uma pessoa em que Deus possa lhe usar sua vida, o seu ministério,
Que Deus possa curar, transformar você, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar para encerrar esta mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero apresentar cada vida aqui, Senhor. Quero declarar profeticamente em cada vida, Senhor, que as sementes que estão sendo lançadas não vão parar no meio do caminho, que as sementes que estão sendo lançadas, ó Pai, não estarão em solos rochosos, não estarão, Senhor, em solos com espinhos, mas estarão em solos, Senhor, em corações que estão, Senhor, queimando pelo Senhor, corações, ó Pai, que estão dispostos a ser transformados, a ser curados, a ser trabalhados, ó Pai. Senhor, áreas em nome do Senhor Jesus hoje estão sendo curadas, cadeias estão sendo quebradas em vidas aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Áreas aonde jamais essa pessoa pensou, imaginou que pudesse ser curada, que pudesse ser trabalhada, o Senhor hoje está entrando, está curando, está transformando para louvor e glória do Teu nome, Senhor Jesus. E Pai, essas pessoas que estão recebendo a Tua palavra irão frutificar, irão florescer, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. E assim, Senhor, o Senhor faça grandes coisas na vida dessa pessoa, Pai. Que haja, Senhor, um trabalhar, que haja um mover, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e que os solos seja sempre um solo que dê frutos. As sementes são as sementes que sempre estarão em coração disposto a ser transformado, a se arrepender e a viver em santidade para louvor e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você receba esta palavra e assim como o Senhor declarou na vida de Abraão, se tu uma bênção, seja uma bênção aonde você estiver inserido, aonde você estiver, aonde Deus te colocar, que você seja uma bênção, que você seja um agente do reino de Deus, que você seja um facilitador da palavra, que você seja aquela pessoa que irá curar vidas, que irá transformar vidas, que irá ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus, porque é isso que Ele quer para a sua vida, é isso que Ele tem para a sua vida, que o seu coração esteja incendiado por Cristo, que a sua vida esteja incendiada por Cristo e que você viva o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e que as sementes não param na beira do caminho, mas dê frutos na sua vida. Amém?